voltando aos FPS, né? Qual foi teu primeiro FPS? Foi o Medal of Honor, como de muitos? Oficialmente? É. Oficialmente deve ter sido Quake ou Doom. Doom, acho que foi Doom. Doom. Se considerar, né, FPS mesmo, né? Sim. Lá pelo Doom 2, inclusive, acabou de lançar esse Doom novo. É da hora? Tu gostou? É legal, eu não consegui continuar jogando ainda, não deu tempo. Teve uns filhos da puta que mandaram tu vir gravar podcast, né? Eu ia estar jogando hoje, Era pra inclusive. estar jogando agora. Era pra estar tendo Tá live planejadinho, assim. Não tem live por causa dessa bosta. Mas eu não sou grande conhecedor de Doom, eu joguei o Doom 2 na época. Uhum. Ele ainda tinha aquela pegada mais super old mesmo. Daí eu acabei jogando outros FPS, Wolfenstein, Medal of Honor, depois o COD. Uhum. O COD começou muitos anos atrás, 2003. Então, e tudo era offline, sempre single player. Aí surgiram alguns jogos multiplayer, tipo Quake, né? Quake Arena, esses jogos assim. Sim, Aí aham. os mods do Half-Life que vieram a se tornar o CS, por aí vai. Mas eu sempre fiquei nos gratuitos. Era sempre por exemplo, o Wolfenstein tinha uma versão gratuita que eu jogava. Os jogos piratão tu não conseguia jogar online, porque tinha os impedimentos lá, os bloqueios. Acabava ficando nos gratuitos mesmo. Então o FPS que eu mais joguei na adolescência, na verdade, foi o Wolfenstein Enemy Territory. Tá, Aí eu esse não é o original, né? Não. Que o Wolfenstein original, ele é tipo o Doom mesmo, né? Parecidão, inclusive. Né? O Wolfenstein original, ele, se eu não me engano, foi pioneiro. Até mais do que o Doom, se eu não me engano. É porque ele é mais antigo que o Doom, né? Eu acho que até é. onde eu sei. É não o tenho que eu lembro certeza. de jogar também de adolescente, assim. Acho que ele foi o precursor, assim, do Doom. É. Ele tem um estilão parecido, né? O Wolfenstein não faz parte da minha vida, né? Eu não definiria ele como um game da minha vida, mas o Doom com certeza sim. E o Doom, ele tinha um lance do proibido, né? Eu lembro que, como eu vim... Jogo violento. Violento, É, né? eu vim do lar crente, e aí, porra... Quando a minha mãe viu que eu tava jogando um jogo, que eu entrava com uma 12 e matava um bicho, ele caía no chão e as tripas dele ficavam pra fora, ela ficou horrorizada com isso. E daí foi proibido, tu não pode jogar esse jogo. E ela, inclusive, descobriu a palavra desinstalar por causa desse jogo. Ela falou pro meu pai, não, tira esse jogo daí. Ele não tirou. Ele começou a olhar o computador. Como é que eu tiro? Como é que eu apago isso? Mas aí eu descobri onde é que tava o jogo e eu jogava escondido. E eu morria de medo, cara, porque tinha aquele gráfico meio bizarro e as criaturas, e era difícil também o Mas jogo. ele tinha uma atmosfera meio assustadora, né? Bastante. Então, é que ele tem esse rolê de matar demônio, né? Então ele tem os cenários infernais, assim. Uhum. É porque no jogo o cara literalmente vai pro inferno, né? Como se fosse Sim. uma instalação de isso. pesquisa no Ma- inferno. Mas ele tinha um lance de cagaço mesmo, né? Ele tinha essa parada de muitas vezes tu chegar perto de uma porta, ela abrir e ter um monstro ali do outro lado. Tinha Lembra umas desses surpresas. negócios? Ele tinha esses jumpscares. Sabe o que eu achava genial desse jogo? Até pra época é mais visionário ainda, que era o lance de ter no HUD o teu personagem e o estado que ele tava. Isso é legal mesmo. sim. Nossa, eu achava isso muito genial, porque tu ia levando bala e o rosto começava a ficar todo cheio de ferida e tu ficava muito nervoso. Porra, não posso morrer, tá ligado? E Ah, o quando Wolfenstein era assim, né? Então, é porque eu acho que o Wolfenstein, se eu não me engano, pode estar falando besteira, mas é do mesmo pessoal que fez Doom. Eles fizeram primeiro o Wolfenstein, depois Doom. Aí, até onde eu sei, posso estar falando besteira. Porque eu não tenho como te confirmar isso, mas realmente o Wolf tinha Ele o tinha cara aquele- e ele... tu começava a metralhar, segurava a metralhadora e Aham. fechava a Não é cara. verdade, Era não é uma- verdade. Mas isso aí, tu considera um dos games que marcou a tua vida mesmo, assim? Não, esse não. Marcar mesmo, o Wolfenstein marcou. Assim, o mais... Enemy Territory, tu falou, né? Então, oficialmente o nome dele é Return to Castle Wolfenstein. Ele originou o Enemy Territory, que é tipo um spin-off só de multiplayer, entendeu? Entendi. Tipo um CS do... É. Mas ele é o quê? Ele é com com o motor mecânico do Quake ou não? Cara, eu não lembro, mas era uma coisa bem moderna pra época. Inclusive era bem mais bonito do que os consoles conseguiam fazer, por exemplo. Uhum. Enquanto... eu tava no PlayStation 1, quase no 2, se não me engano, mas... Ou já tava no 2, não lembro agora, mas era bem mais bonito do que nos consoles. Isso é uma coisa das antigas, de jogo ser muito mais bonito no PC Master Race, né? do que nos consoles. Aham. PC era mais Master Race antigamente. Uhum. Porque hoje em dia é meio Era parecido, diferente. né? Era diferente. O jogo, por exemplo, tinha um jogo que era lançado pros consoles e pro PC. O do PC era feito por outro estúdio, entendeu? Era uma coisa diferente. Sim. O que era lançado nos consoles era outra coisa, com outros gráficos. Até o enredo mudava às vezes. Aconteceu com o Medal of Honor, por exemplo. Aham. Se não me engano, o Allied Assault, que foi o primeiro Medal of Honor que eu joguei.
Era bem diferente nos consoles. E alguns jogos é o contrário. Alguns jogos eram muito piores no PC. Por exemplo, o Spider-Man 2, se eu não me engano. Sim. Spider-Man 2 é um clássico de PlayStation 2. No PC, a versão dele é horrorosa. É muito ruim. Esses ports mal feitos, eles são clássicos, né? Porque eu lembro que na época que tinha muito filme de jogo, né? Sei lá, ia lançar Wolverine, eles faziam o jogo do Wolverine. Lançava pra PC, pra PlayStation, e eles queriam fazer uma versão mobile. Só que, não era o mesmo jogo, entendeu? Era um side-scrolling no mobile, não tinha nada a ver, não era o mesmo jogo, mas tinha o mesmo nome, né? Tipo, Wolverine The Game Official, então. Cara, eu tenho saudade de jogo de filme, mano. É. Porque era uma caixinha de surpresa. A tendência era que fosse uma bosta, mas às vezes tinha umas pérolas no meio, assim. Sim, eu lembro quando lançou do Avatar, que eu fiquei muito viciado na época do mundo de Avatar e tal, no filme eu fiquei viciadaço, e aí eu peguei o jogo, mas o jogo não era grandes coisa, né? Não sei se alguém já jogou o jogo do Avatar. O jogo do Avatar. É, tu conseguia criar teu personagem, customizar ele, daí tinha um mundo de Pandora, tu voava com as criaturas. Eu tenho a impressão que até o Play 2 tinha muito isso, que era o jogo de filme, né? Desde o Nintendinho tinha, que na época eram todos uma merda, né? Geralmente eram feitos pela LJN, aquela acho que é o nome. Aí depois chegou a época do Super Nintendo e do Mega, que aí tinha o lance deles fazerem jogos diferentes pros consoles, né? Sim. Que era muito legal, porque daí tinha duas opções. Aí depois isso seguiu no Play 1, foda-se, qualquer coisa que tava no cinema, ela ganhava um jogo. Shrek, Qualquer um, sem exceção. B-Movie. E ele ganhava continuações, sabe? A impressão que dá é que eles faziam isso numa padaria, assim, simplesmente ia saindo. É que os jogos eles eram todos iguais, só mudava a skin, né? Sim, sim. É verdade, tinha um pouco disso. Tu falou desse negócio aí, tem um vídeo que explora todos os Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mano, tem uns 7 verdade. jogos diferentes, cara. Aham, eu lembro que eu joguei do Play 1. Eu lembro certinho, que eu achava muito foda, inclusive. Eu joguei o de PC também, achava muito foda. Mas agora eu falei sobre FPS, pra mim o Doom marcou, e o que veio depois, que marcou muito, porque eu tinha Play 1, que foi o Medal of Honor do Play 1. E aí é legal a história quando tu vai atrás, porque o jogo é do Spielberg, né? A DreamWorks foi criada nessa época, então abraçou o jogo, depois foi virar estúdio de animação pra cinema. Então, tipo assim, o Steve Spielberg tava por trás do game Medal of Honor 1, e foi feito por causa do filme Resgate do Soldado Ryan. Só que assim, eu tinha Play 1, então eu jogava isso. Pra quem tinha o Nintendo 64, jogava o GoldenEye, que eu nunca tive acesso. E eles são da mesma época, né? É verdade. O GoldenEye era uma parada, né, cara? Nossa, era isso aquela era- TV dividida em 4 ali, todo mundo jogando, vendo uma telinha desse tamanho, mas era muito bom, velho. É verdade, eu esqueci de citar o GoldenEye, que foi o FPS da minha infância, praticamente, assim. É. Tipo, considerando que o videogame que eu tinha era o Nintendo 64, né? Então era essa situação, só que pra mim era Tu era o contrário. É. É na época que, tipo, ninguém tinha mais do que um console. Pai nenhum ia comprar... Sim. Não tinha existe, como. Não existia isso, né? Pra começar, né? Então cada um ficava com jogos diferentes, tinha acesso a um mundo diferente, assim. É, e era muito legal, tava no Nintendo 64, por isso que às vezes o pessoal até fala que eu sou hater da Nintendo. Não é que eu sou hater da Nintendo, é porque não teve, né? porque eu não tive, infelizmente eu não tive, então eu não tive acesso a vários jogos do Mario, do Zelda, do Donkey Kong, que depois veio, né? Então eu tenho que lembrar daquilo que tinha no Play 1, então o meu FPS era Medal of Honor, entendeu? É a mesma coisa comigo, tipo, eu não sei quase nada de Final Fantasy, porque eu não tinha Play 1, né? Tipo, até o Play 2, cara, né? Eu demorei muito pra ter acesso a um Play 2, eu tinha um GameCube. Olha aí! Eu era uma das Olha, cinco uma pessoas... das... Pois é, Exatamente, eu raríssimo. era uma das 5 pessoas que tinha GameCube GameCube. é muito bonitinho, cara. Até hoje eu penso em comprar um pra deixá-lo nunca jogar, né? Não. Deixar lá num canto. Um enfeite, né? Junto com os outros que eu nunca jogo, né? Nossa, mas é verdade, cara. Agora lembrando do Play 1, tinha muito jogo foda pra mim, assim, de ser memorável. Metal Gear Solid, que eu já comentei aqui. É que o Play 1 teve a explosão da pirataria, né? É, não, daí tu jogava Aí tudo. jogava É. tudo. Gran Turismo, nossa, o que eu joguei Gran Turismo 2? pra tirar- Driver. Driver era muito legal, o Driver, cara. Tinha umas pessoas em Eu Cuba, né? conheci Cara, o recentemente o Driver. Nunca tinha jogado. Nunca jogado, é legal, Na né? minha cabeça era cópia de GTA e não era. Não. Não, era Ele- outra parada. Ele entrou num caminho similar ao GTA em certo momento. Sim. Mas originalmente era outra parada. Pô, O inclusive... lance era roubo de carros, ponto, né? É que o GTA também era aquele... visão Top de View, cima, né? Top View. Que também era uma parada, era Tinha legal. um demo desse aí que tu podia jogar 3 minutos. Então tu tinha 3 Nossa, que minutos pra merda. trocar os aralhos na cidade. Pô, mas esse E jogo era depois tu muito parava. escroto, esse GTA. Porque agora eu lembrei que tinha como tu atropelar as crianças que andavam na rua da escola. Vocês lembram disso? Sim, sim. Que elas Sim. andavam em fila indiana. Mano, E se eu atropelava todos, tu ganhava um bônus. quando eu era pequeno eu chamava essa fila de monge. Ah, Pra também. mim- pra mim era tipo Aham. um monge tibetano. tá, era monge ou era estudante? Não sei, nunca soube. Cara, boa pergunta. Eu lembro Porque eu também de atacar sempre monge, encarei velho. que era escola. É porque eu achei que fosse monge também.
Mas faz sentido na cidade que seja... Faz muito mais sentido que sejam estudantes, né? Mas você vê que Mas eles... é que a roupinha deles, né, laranjinha, assim, tipo... É que também a roupinha é o que tu imagina, né? Que eram só umas cabeças top view, tu não faz nem ideia do que era aquilo, né? Mas pode ser que seja monge mesmo. Mas eu vou dizer que GTA me marca muito mais quando ele passa a ser 3D do que nessa época do Top View. Não é um dos games, assim, Sim, que... com certeza. Bah, nossa, me pegaram naquele período. Jogava legal, mata gente, mas... Krishna. Era Hare Krishna? Então é que falar besteira. Nossa, era mesmo. Era Quer dizer, mesmo. era uma coisa relacionada a Mas como é monge. que a gente sabia disso? Será que alguém viu numa revista, Alguém deve ter falava e falado, todo mundo né? ficava sabendo? Porque eu acho que eu não cheguei nessa conclusão sozinho. É, que naquela época tinha as revistas de games, né? Que vinham com as dicas e tal, detonado. Pô, era legal, hein? Então aí Pô, o isso cara é legal, tinha como ter cara. informação disso aí, né? Mano, tinha uma época que não existia save, né? Não tinha memory card, então os jogos tinham password, né? Uhum. Que era assim, tu botava uma password e tu chegava a tal fase direto, assim. Era o teu save, era a Isso. forma de Nossa, tu download. lembra daquele jogo do Spider-Man que tinha o Venom, o Carnificina e tinha os outros personagens do universo Homem-Aranha? Eu lembro, tinha algum era beat'em up. Não sei, Era peraí, beat'em up, é isso que eu tô Super falando. Nintendo, né? Difícil pra um caralho. Aí É tinha o os passwords. Carnificina Total, não era? Isso aí. Eu acho que é. Maximum Carnage. Tinha o password, E eu lembro que tinha mas os... o Super Nintendo já tinha memory card, né? Cara, é que tá. Cara, Agora que eu... Saiba não. Tinha na própria fita salvada. Tinha uma algumas bateria na fitas fita. que sim. Isso. E a fita original, eu sei que ela tinha save. A fita pirata, algumas que eram muito Jaguara, não tinha save. Eu lembro disso porque eu tinha um Super Mario Bros. Pirata que não salvava. Então eu tinha que jogar o jogo inteiro numa jogada pra chegar até o final. Por isso que eu nunca virei Eu sempre chegava muito perto do final, mas daí, pô, tem que desligar Chegava o na videogame. quarta fase, Mas né? aí tinha o advento também de desligar a TV, dormir no dia seguinte continuar. Então, Sem desligar o mas lá em videogame. casa, o que eu fazia? Eu queria fazer isso. Só que o meu pai, ele era um economizador. Ah, sim. Entendeu? É, Então ele via aquela Júlio, luzinha e ele falava assim: Não, o Miguel vai gastar 50 centavos de luz nessa noite. Taf, daí eu desligava, ligava o Nintendo, tava primeiro me level de novo. Essa Puta luzinha ao longo da noite vai custar 2 centavos. merda. Não posso permitir que isso aconteça. Ah, tá vendo aí? Foi isso que aumentou a conta de luz. Você usou 11 centavos de luz. E era uma parada também, porque daí tu tinha os códigos e às vezes ele misturava, sei lá, algum desenho com algum número e tu tinha que pegar um caderninho e Tu tinha que anotar. ilustrar, às vezes, né? Muito errado, e às vezes não era uma só coisa escrever. colorida. Era muito ruim, né? Eu lembro que eu tinha Mega Drive, eu tinha o jogo do Aladdin. E Que era muito bom. ele não... Se eu não me engano, ele não tinha como salvar o jogo, era password também. Sim. E eu tinha uma password que ia até o final do jogo. E eu ficava, tipo, criança, né? Eu ficava botando essa password e zerando o jogo repetidamente, assim. Não jogava o jogo, eu só ia pro final e achava o máximo. Hiperfoco em virar jogo. Cara, Queria vencer, né? eu lembro até hoje o código do Super Nintendo pra ir pra última fase do Rei Leão. Qual é o código, então? Barry. Barry? Escrever B-A-R-R-Y. Caralho. Barry. Última Ah, entendi. Tu usava, sim, pelo nome dos botões, né? Isso, B-A, entendi. Tá, e o R era o quê? Os R em cima? É, isso. Aqui. Ela era L e R. Era B, A. Ah, legal. Top.